Olá a todos, eu sou Ildete Sodré e nós estamos aqui iniciando esse podcast e hoje com uma pessoa muito especial, uma pregadora de renome que é conhecida em todo o Brasil e alguns países. E nós estamos aqui para trazer um tempo muito especial para você que está aí do outro lado nos ouvindo. E com vocês, a nossa querida Aparecida Borges, missionária, né? Isso, E é um prazer tê-la aqui conosco obrigada. neste tempo. E eu gostaria que você falasse um pouco quem é Aparecida Borges. Muito bem. Aparecida Borges é uma serva de Deus, né? Que aceitou Jesus aos 16 anos de idade. Vim de um lar tradicionalmente católico. A minha mãe foi uma das fundadoras da Legião de Maria em Mossoró, Rio Grande do Norte, a nossa cidade. E eu, pela misericórdia de Deus, eu fui a primeira pessoa da minha família que aceitei Jesus aos 16 anos. Na época eu estava com um mês de casada, quando eu aceitei Jesus. E um ato não apenas de fé, mas um ato, a nível de família, um ato revolucionário, né, porque não tinha na história da minha família nenhum crente, e eram todos tradicionalmente católicos. Minha família é oriunda do Ceará, lá devotos do Padre Cícero do Juazeiro. E então, assim, quando eu aceitei Jesus foi muito desafiador, porque minha família não entendia, né, Sim. não entendia, e não foi fácil, não foi fácil, no começo não foi fácil, mas eu hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho 2 irmãos pastores, Uhum. né, fui ganhando a minha família para Jesus, tenho 2 irmãos meus pastores, tenho sobrinhas missionárias, Amém. tenho um sobrinho pastor, né, e tenho genro pastor, tenho filha, né, em campo com o esposo, e é isso, né. Então assim, eh, eu aproveito e deixo já para os milhares de ouvintes que vocês têm, que muitas vezes a gente, por ser apenas nós na casa, crente, a gente muitas vezes se abate e acha que Deus não vai fazer, que Deus não vai cumprir promessa, mas Ele faz. Ele faz porque Ele é especialista em fazer o que a gente não pode fazer. E aí eu mergulhei muito cedo, né, eh, na palavra, no amor à palavra, e Deus foi fazendo, foi tudo assim muito, muito, muito natural, e Deus foi fazendo a obra dele na minha vida. Missionária Aparecida, na sua rotina espiritual, o que é que não pode faltar? Jejum e oração. Jejum e oração. E é incrível porque esses dias eu estava ouvindo uma pregação sua, você é uma pessoa, uma serva, ao mesmo tempo que esta mulher que parece ser forte, você também é descontraída, né? Sim, Você é essa pessoa alegre, quando você prega a palavra, mas ao mesmo tempo você traz uma leveza e uma alegria. sim, eu me lembro que eu contei uma vez numa pregação de um pastor, né, Sim, que ele censurou porque eu estava muito gorda e, né, e dizendo que eu estava comendo amarrada. E a inconveniência dele teve que ser, refutada, né. sim, E muitas vezes que isso sirva de testemunho, principalmente para você, meu irmão, que é homem. Eu aprendi uma coisa que ela serve muito para os homens, né. O homem verdadeiramente elegante, ele não comenta peso da mulher, e nem ele, se ele for um homem elegante, ele jamais pergunta, se uma mulher estiver falando de que ela está doente, ele pergunta: "De que é que você está doente?". Não, mulher tem coisas que ela adoece que ela não pode nem estar dizendo. Então, um homem verdadeiramente elegante, ele jamais fala em peso de mulher ou sobre doença dela. uhum. E é maravilhoso poder ouvir você ministrar a palavra dessa forma, porque hoje nós vemos pessoas que quando sobem ao palco, né, ou ali no altar, melhor dizendo, a gente vê que são pessoas que se mostram muito sérios, né, e eles pensam que a alegria, ou seja, sorrir, muitas vezes para eles é pecado, mas a Bíblia diz que nós devemos estar alegres A em todo. alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia é um livro que apesar dela trazer,
dela trazer a consciência do pecado, juiz de Deus, mas ela é uma Bíblia que diz: os justos se alegram, né? E está escrito: a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, assim, o crente, eu acho que o crente, a alegria dele não é aquela alegria com chocarrice. Existe a chocarrice, que é a obra da carne, né? Mas o crente, ele por si só, ele é alegre. É impossível o Espírito Santo estar numa vida e ela não ser alegre. Missionário, como é que você equilibra a sua vida espiritual e a familiar? Ou seja, como é que você lida com tudo isso? Como conciliar, né? Olha, eu inclusive, eu já até tive assim, orientando algumas novas mulheres que Deus está levantando para a palavra, porque assim, Deus me levantou para a palavra há 35 anos atrás, né? Faz 35 anos que eu abracei o chamado da itinerância. E quando eu comecei, minhas meninas ainda eram muito pequenas. Pra você ter uma ideia, minha filha Sara, ela tem 37 anos, a minha caçula, né? E a minha filha Cássia tem 40 anos, então ela tinha 5. Então, quando eu comecei, era uma com 7, outra com 5, né? E a outra com 2 anos, Pequenas. né? Pequenas. Então, assim, não foi fácil. Não foi fácil, porque quando Deus me levantou para a palavra, eu já trabalhava também fora, e essa questão de ser mãe, dona de casa, é tanto que o livro Desafio do Chamado, eu falo um pouco sobre isso, sobre como tudo começou, né? E no livro eu até abordo esse assunto, que eu sou uma mulher que sempre fui para a cama mais tarde, sempre fui dormir mais tarde do que a maioria das mulheres. Então, eu sempre tive o cuidado muito grande de não deixar que o meu chamado, que o ministério atropelasse a minha vida familiar, que eu acho que é nisso que muitos homens e mulheres se perdem. Sim. Porque eles se empolgam tanto com o chamado, porque o chamado, você tem que ter muita maturidade, porque ele dá visibilidade, né? Ele dá visibilidade. Então, para a pessoa não ser pego na armadilha da visibilidade, né? Então, muita gente se empolga, né? Então, e isso atrapalha. Eu sempre tive aquele cuidado de não viajava durante a semana. Sempre minhas viagens foram para períodos de finais de semana, e na semana eu fazia tudo para procurar ser a melhor esposa, a melhor mãe, né? Sempre fui uma mãe muito presente no sentido aquela mãe que eu tenho 3 filhas, aquela mãe que senta no chão, que brincava de casinha, que ensinava dever de casa, tá entendendo? Que ficava no pé para escovar dente, que ia com ela para a cama depois de tomar banho, para dormir, botava para orar. Então, eu sempre fui muito mãe de querer participar. Então, eu tinha todo esse cuidado. Quando eu me ausentava da minha casa, eu já deixava já as comidas já congeladas, porque minha filha Midinha já era a mais velha na época. Olha, filha, se mamãe demorar na segunda-feira, você vai tirar isso aqui, já era tudo etiquetadozinho com o nome, para ela tirar, para ela descongelar, já tudo, já para ela poder fazer para o pai. E eu costumo dizer o seguinte, que nunca eu usei o ministério como uma desculpa para que o meu marido não tivesse a gravata limpa, as meias limpas, entendeu? O lenço, o que ele precisava. Então, assim, até hoje eu tenho isso comigo. A gaveta do meu esposo, a minha gaveta, ninguém arruma. Quem arruma a gaveta do meu esposo sou eu. Quem lava as coisas dele sou eu. Não roupa, mas assim, a parte miúda, que a gente chama as peças miúdas, né? E eu sempre tive isso, sabe? Assim, eu não me sentiria bem, eu não me sentiria confortável de eu estar viajando, de eu estar fazendo a obra e meu marido estar precisando desse suporte em casa. Então, eu acho que isso me ajudou muito, porque eu sempre fui uma mulher, pronto, eu vim hoje para cá, mas ontem eu passei o dia na faxina na minha casa, com a moça que me ajuda lá, o dia todinho com ela, o dia todinho, vim hoje para cá, mas deixei minha casa limpa para quando eu chegar lá, chego cansada, não tenho que estar perdendo tempo com limpeza, a casa ficou limpa, toda fechadinha lá. Então eu sempre fui muito assim, na verdade, eu acho que Deus me chamou porque Ele queria realmente eu fazendo isso. Sim. Porque eu sempre fui muito caseira.
E se alguém um dia me contasse que eu iria sair pelo meio do mundo arrastando mala, pregando Bíblia, eu ia achar que não era eu. Eu sou muito caseira. É tanto que quando eu não estou viajando, ninguém me chama para sair de casa. Me faça o favor, me deixe no meu canto. Eu sou muito caseira. É como você pregou hoje, se a gente soubesse aquilo que Deus vai fazer, né? Então, se a gente soubesse, se você soubesse o que Deus tinha para fazer hoje na sua vida, né? Talvez eu tivesse ficado assustada. Eu acho bonito isso em Deus, sabe? Deus, ele conhece tanto a Bíblia, diz que ele conhece a nossa estrutura e lembre-se de que somos pó. Deus, ele nunca vai chegar na sua vida com um chamado, abrindo tudo, escancarando, não. Porque Deus conhece a sua estrutura. Ele sabe que você muitas vezes não tem um suporte, né? O suporte assusta, né? Então, assim, o chamado ele não é glamour, né? Ele não é glamour, ele é desafio, ele é renúncia, ele é preço, ele é lágrima, né? Então, é muito bom que se diga isso. Então, por isso que o meu livro, O Desafio do Chamado, eu procurei trazer o máximo disso, que a pessoa entendesse que o chamado é desafio. Porém, não é um desafio que gera tristeza, pelo contrário. Hoje eu olho para trás e eu fico imaginando assim, quantas vezes eu terminei, naquela época eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu fazia só. Quantas vezes eu terminei uma faxina na minha casa, 6 horas da noite, tomava banho, já deixava, a mala já estava arrumada, tomava banho, me arrumava, 7h30 da noite, eu estava só o pó da radiola, como o povo diz, né? Dentro do ônibus para enfrentar a estrada, para ir pregar, mas eu ia. E hoje, quando eu paro, que eu olho para trás, eu digo, nossa, o tempo todo foi ele. E missionária, e antigamente não tinha o que nós temos hoje, né? A facilidade que nós temos hoje. A facilidade. E veja só, eu estava vendo o pastor Aziel aqui, hoje apresentando a gente daquela forma. Gente, não foi assim no começo. Não foi. Não foi. Há 35 anos atrás, quando eu comecei, eu fui pioneira em muitas cidades e mulher era muito mal vista porque pregava. Foi muito difícil para a mulher ela conseguir esse espaço. As que começam hoje, as que Deus levanta hoje, eu louvo a Deus, porque eu e muitas outras que viemos na frente, a gente, pela grande bondade de Deus, a gente não desistiu de palmilhar os caminhos que Deus foi abrindo, mas não foi assim. Eu participei de congressos em estados, que eu não posso nem dizer o nome por respeito, né, que eu me lembro que quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu assustei, porque qual foi a recepção? O pastor pegou o microfone e disse, olha, está aqui irmã Aparecida, ela vai pregar, ela tem 20 minutos. Esse pastor, também nesses pastor que está aí atrás, o que você pregar errado, eles arrancam. Deus. Diante de uma igreja. Sim. Né? Que coisa, né? Então, que estamos coisa. vivendo um tempo assim muito especial de Deus na nossa vida. As mulheres de hoje, elas não têm que enfrentar isso, o preconceito que era muito grande, né? Então, nós vamos fazer agora, antes de encerrar esse tempo tão especial, eu ficaria aqui com você o tempo que fosse preciso, porque esse diálogo está muito bom. Eu sei que as pessoas que estão aí nos assistindo estão assim se deliciando no Senhor, né? Desta palavra tão maravilhosa. Vamos fazer um bate-volta rapidinho? Sim. Eu faço uma pergunta para você e você me responde o bate-volta muito rápido, que o nosso programa está para terminar, tá bom? Tá bom. Uma palavra que define sua intimidade com Deus. Dependência. Eu dependo dele muito. Dependência. Eu acho que a palavra dependência é o que mais define minha vida. Amém. Dependência. Um versículo que te inspira diariamente. Isaías 50. Quando diz assim, ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem.
qual dica, a melhor dica para manter a fé em momentos difíceis? Clame. A melhor dica é clamar, é orar, porque em momentos de luta, de desafios, somente a oração vai fazer você permanecer de pé. Amém. Quero te agradecer. Amém. Eu que Foi um tempo agradeço. muito especial. Que o Senhor continue abençoando o teu ministério, a tua Obrigada. casa, a tua família. E você que está aí nos assistindo, que peninha, né? O nosso tempo se foi, mas que o Senhor continue abençoando você grandemente. Até a próxima.